Olá, mamíferos! O objetivo dessa discussão dessa vez é, para mim, um dos aspectos mais bonitos da bioquímica. Nessa aula, a gente vai conversar sobre proteínas, certo? Qual vai ser o foco básico? O foco básico vai ser a gente analisar alguns aspectos bem gerais das proteínas. Como elas são formadas, como atingem a sua estrutura, por que são diversificadas. Então, uma conversinha bem básica para a gente entender os aspectos bem gerais desse grupo de moléculas. Antes de a gente começar, gostaria que você desse uma olhada aqui nessas duas figuras. As duas figuras trazem para a gente dois exemplos bem diferentes de proteínas, só para vocês terem uma ideia de como essas moléculas são, de fato, diversificadas, tanto estruturalmente como funcionalmente. Aqui a gente tem numa figura um anticorpo, que é uma proteína relacionada à defesa, relacionada ao sistema imune, e aqui nós temos o citocromo, que é uma proteína relacionada à cadeia respiratória, à respiração celular. Percebam que essas duas moléculas são completamente diferentes, mas o aspecto geral delas, como elas se formam, qual é a sua unidade básica, o tijolo que as constrói, é literalmente o mesmo. Então a gente tem que entender como que, a partir das mesmas unidades básicas, eu consigo formar uma proteína como essa e uma proteína como essa. Então, antes da gente analisar essa forma complexa e tudo mais, vamos dar uma olhadinha em qual é a unidade básica formadora das proteínas. Vale lembrar que as proteínas elas são polímeros. Então, polímeros são moléculas grandes formadas pela repetição de unidade básica. E o que a gente vai fazer agora é analisar como é que essa unidade básica. A unidade básica que forma as proteínas é chamada de aminoácido. Nós conhecemos hoje uma média de 20 aminoácidos básicos, tirando aqueles que são modificados depois da sua formação, mas são 20 básicos. E o interessante é que todos eles apresentam a mesma forma geral, que é o que a gente vai ver agora. Aqui nós temos uma figura representando a fórmula geral de um aminoácido. Nós vamos poder ver aqui que todos esses 20 tipos básicos de aminoácidos que eu comentei, eles possuem algumas partes que são constantes e uma outra que é específica para cada um deles. Primeiro, quais são as partes que são constantes? Aqui nós podemos ver um grupo amino, certo? Grupo carboxil, também chamado de carboxila, um hidrogênio e um carbono alfa. Esses todos que eu falei agora são, de fato, os grupos que sempre são constantes em todos os aminoácidos. Certo? O que vai dar a parte específica de cada aminoácido é o chamado radical. Certo? Então, reforçando, todo aminoácido apresenta essa fórmula geral, com o grupo amino ou amina, grupo carboxil, carboxila, hidrogênio, todos eles ligados ao carbono alfa, o carbono central. E o que vai dar a especificidade de cada aminoácido é esse grupo variável aqui, chamado de radical ou cadeia lateral. Esse grupo aqui é muito importante porque ele dá características específicas para cada aminoácido. A gente vai ver que ele vai interferir depois no modo como a proteína atinge aquela estrutura complexa que a gente viu há alguns momentos atrás. Certo? Tendo visto a estrutura básica, a gente precisa agora dar uma olhadinha em como que os aminoácidos se ligam. Como eu disse, as proteínas são polímeros, formados de 20, 30, 50, 400 aminoácidos. Então a gente tem que ver como que eles se ligam para formar essas moléculas complexas. A ligação responsável por unir os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. E ela é muito simples, é feita a partir de um mecanismo muito simples. E o interessante é que ela é sempre feita da mesma maneira. Não importa se você liga dois aminoácidos iguais, diferentes, 50 aminoácidos, 400 aminoácidos, sempre eles vão ser ligados na cadeia básica por uma ligação peptídica. Agora, como é que é essa ligação peptídica? Nessa figura estamos representando dois aminoácidos, certo? Percebam que eu coloquei R1 e R2 aqui para representar cadeias laterais que são específicas. Poderiam ser duas cadeias laterais iguais? Sim, poderiam. A gente pode ligar dois aminoácidos iguais. Mas eu coloquei R1 e R2 só para vocês atentarem para a especificidade de cada um deles. A ligação peptídica é sempre feita entre dois grupos de dois aminoácidos diferentes. Entre o grupo carboxila, que nós estamos vendo, e o grupo amina. Certo? Por que eu coloquei esse hidroxila, esse OH aqui em verde e esse H em verde? Porque esses são os dois grupos que vão sair desses aminoácidos para que você tenha a formação da ligação peptídica. Presta bem atenção que a união desses dois grupos forma uma molécula de água. Por isso que nós falamos que o processo, a reação química que gera moléculas a partir da união de aminoácidos é chamada de síntese por desidratação. Por que síntese?
Síntese quer dizer construção. Então, nós estamos construindo uma molécula mais complexa a partir da união de 2 aminoácidos. E por que desidratação? Porque nós estamos retirando uma molécula de água. Percebam aqui, ó, que o H mais o H forma água. Então, quando a gente tira esses dois, forma a água e liga a carboxila de um aminoácido com a amina do outro, nós estamos fazendo uma síntese por desidratação. E o resultado disso é uma molécula mais complexa, formada a partir de 2 aminoácidos, e que apresenta aqui no meio, ó, uma ligação peptídica. Então, é essa ligação entre o carbono da carboxila e o nitrogênio da amina que é a ligação peptídica. Essa região toda está sendo achurada aqui, justamente para você perceber aonde que acontece essa ligação. Repito uma coisa importante. A ligação peptídica sempre vai acontecer entre o carboxila, que está aqui, e o grupo amina de um outro aminoácido. Caso seja necessário desmontar essa molécula e formar de novo os 2 aminoácidos, a gente simplesmente retorna os átomos perdidos, certo? E forma novamente os 2 aminoácidos. Essa reação aqui, ó, chamada de síntese por desidratação, ela é o contrário dessa reação de quebra, que nós chamamos de hidrólise. Por que esse termo hidrólise? Porque é uma quebra-lise com água, certo? Então, a hidrólise desmonta e a síntese por desidratação monta. Importante ressaltar que essas reações não acontecem sozinhas. Dentro dos organismos, nós temos enzimas que participam tanto da montagem quanto da desmontagem dessas moléculas. Perfeito? Para a gente reforçar essa ideia, coloquei uma figura aqui, ó, de um pentapeptídeo. Por que esse termo pentapeptídeo? Porque ele foi formado a partir de 5 aminoácidos diferentes. Então, na figura anterior, eram 2 aminoácidos. Nós chamamos de dipeptídeo. À medida que a gente vai acrescentando aminoácidos, a cadeia vai ficando maior. A gente começa a chamar de polipeptídeo, que são proteínas. O termo peptídeo, normalmente a gente usa para moléculas pequenas como essa daqui, formada a partir de apenas 5 aminoácidos. Percebam que aqui, todos os radicais, cadeias laterais, eles estão marcados com verde. Lembrando que alguns poderiam ser repetidos, certo? Aqui, ó, nós temos toda a cadeia lateral. E aqui, entre o carbono da carboxila e o nitrogênio da amina, nós temos as ligações peptídicas. Uma dica importante. Esse pentapeptídeo, formado a partir de 5 aminoácidos, ele tem 4 ligações peptídicas. Então, o número de ligações peptídicas é calculado a partir do número total de aminoácidos menos 1. E se tem 4 ligações peptídicas, foi porque eu retirei 4 moléculas de água para formar essa molécula mais complexa. Uma outra coisa importante também da gente perceber a partir dessa figura é que, como eu sempre ligo os aminoácidos da mesma maneira, a partir da ligação peptídica, nós temos aqui um amino terminal, que é a ponta onde sempre sobra uma amina, e o carboxo terminal, que está bem aqui, que é a ponta que sempre sobra uma carboxila, certo? Então, a gente sempre vai ter uma carboxo terminal e um amino terminal. Perfeito? Então, quando a gente começa a analisar qual que é a sequência de aminoácidos de uma proteína, a gente está começando a dar o primeiro passo para entender como é que ela forma aquela estrutura complexa que a gente viu no início da nossa discussão. Então, vamos analisar um termo aqui, ó, importante demais para discussão sobre proteína, sobre a sua estrutura. A primeira estrutura importante que a gente tem que analisar é a própria sequência de aminoácidos, chamada de estrutura primária. Percebam que aqui, ó, tem 3 proteínas diferentes e essas letrinhas representam os aminoácidos que a formam. São 3 proteínas pequenas, certo? Formadas de uma sequência de aminoácidos. E você pode ver que cada uma das proteínas possui uma sequência de aminoácidos única, certo? A gente vai ver depois que está relacionado com a sua função. Então, cada letrinha dessa daqui representa um aminoácido. Aqui estaria o amino terminal e aqui estaria o carboxo terminal. Uma curiosidade é que algumas proteínas apresentam modificações aqui, ó, depois de produzidas. Aqui, nessa proteína e nessa, nós vemos um grupo amino ligado aqui no carboxo terminal, mas esse aqui continua sendo o seu carboxo terminal, certo? Então, o que é a estrutura primária, resumindo? É simplesmente dizer quais são os aminoácidos, quantos são os aminoácidos e qual a ordem que eles se encontram para formar aquela proteína. Perceba que nós ainda não estamos falando nada de estrutura tridimensional. É só uma sequência de aminoácidos sem forma ainda. Quando a gente vai analisar a proteína no mundo real, a gente vê que as sequências de aminoácidos elas começam a interagir com o meio
e os aminoácidos começam a interagir entre eles, formando dobras. Então aí a gente começa a ver uma estrutura tridimensional daquela proteína. O primeiro nível de análise, quando a gente começa a falar de forma tridimensional, é chamada de estrutura secundária. O que é a estrutura secundária? É a forma de uma parte da proteína. Se fosse comparar com o seu corpo, seria o seu braço, sua perna. Então, a gente pode identificar algumas formas específicas quando a gente fala da sequência, da cadeia toda da proteína. Aqui nós temos, por exemplo, a alfa-beta, que forma essa hélice, que são vários aminoácidos formando essa hélice, e nós temos a folha beta. Então, a alfa-hélice e a folha beta são tipos de estruturas secundárias. Elas ajudam na manutenção da forma geral da proteína. Então, consequentemente, também estão relacionadas à sua função. Certo? É importante ressaltar que, para manter essas estruturas, existem diversas ligações de hidrogênio. Então, a principal força que mantém essas estruturas fechadas, em forma de hélice ou em forma de folha, são as ligações de hidrogênio. Certo? Quando a gente vai analisar a estrutura toda de uma proteína, aí a gente vai para a estrutura terciária. Com a estrutura terciária, a gente vê a forma dela toda. E aí, para manter essa forma, a gente tem que perceber que existem várias ligações, várias interações entre os aminoácidos e com o meio também, interação com o meio, que vai causar essa forma aqui. Aqui a gente pode ver, inclusive, que nessa proteína toda, citocromo, a gente tem algumas, aqui, essas hélices, que são estruturas secundárias. Então, dentro de uma estrutura terciária, a gente pode encontrar várias estruturas secundárias. É só você achar um padrão, uma parte da proteína. E que tipo de forças que podem ser encontradas que mantêm essa estrutura terciária fechada? Aqui a gente tem ligações, né, a partir de íons metálicos. A gente tem interações hidrofóbicas, que são interações entre cadeias laterais que não gostam de água, que não interagem muito bem com a água, elas tendem a ficarem unidas. A ligação de sulfeto, que é muito importante para manter a estrutura terciária, que ela é feita a partir da ligação entre enxofres de cadeias laterais de aminoácidos, é uma ligação covalente. Nós temos as famosas ligações de hidrogênio e também interações eletrostáticas, que são interações entre cadeias positivas e cadeias negativas. Todas essas interações / ligações servem para quê? Para manter aquela forma geral da proteína, para que ela consiga manter sua forma para funcionar direitinho. E todas elas também dependem de quais são os aminoácidos que formam essa sequência e também qual meio que a proteína se encontra. Feito? Agora, um momento importante. Nem toda proteína é formada de apenas uma cadeia de aminoácidos. A gente percebe que algumas proteínas precisam de mais de uma cadeia para funcionar. Nesse caso, nós vamos dizer que essa proteína possui uma estrutura quaternária. Certo? Perceba essa proteína aqui, essa figura. Cada cor dessa representa uma cadeia polipeptídica diferente. Nessa proteína aqui nós temos 4 cadeias. Então nós vamos dizer que essa proteína apresenta uma estrutura quaternária. Cada cadeia dessa vai ter a sua estrutura primária, vai ter vão possuir essas suas estruturas secundárias e também a sua estrutura terciária geral. Só que todas elas juntas formam uma estrutura quaternária. Um exemplo clássico de proteína com estrutura quaternária é o próprio anticorpo, que a gente citou no início. Essa molécula tem pelo menos 4 cadeias. A gente está vendo uma aqui rosa, ó, outra em azul e outra em rosa. São 4 cadeias de aminoácidos ligadas por ligações de sulfeto. Essa figura aqui é um esquema que está falando dessa molécula aqui. Então a gente pode ver estruturas secundárias espalhadas. Cada uma dessas tem a sua sequência de aminoácidos, ou seja, tem a sua estrutura primária. E cada uma dessas também vai ter a sua estrutura tridimensional, a estrutura terciária. Só que o anticorpo só vai funcionar se ele tiver a estrutura quaternária completa. Nem toda proteína tem estrutura quaternária. Para ter, basta ter mais de uma cadeia conectada. Não precisa ser 4, pode ser 2, 3. Mas só vai ter estrutura quaternária se ela tiver mais de uma cadeia associada. E essas cadeias não estão ligadas por ligações peptídicas, porque elas são cadeias únicas. Perfeito? Só para a gente fazer um resumo aqui para acabar, para falar da estrutura, lembrando, a estrutura primária, então, é a sequência dos aminoácidos. Quais são? Eu não estou falando de estrutura tridimensional. Quando eu começo a analisar uma parte dessa sequência, a forma que ela tem, eu tenho a estrutura secundária. A estrutura de uma cadeia inteira, terciária. E, por fim, quando eu tenho mais de uma cadeia, estrutura quaternária. Perfeito? Então, perceba aqui, ó, várias cadeias juntas, ligadas por ligações de sulfeto, ligações de hidrogênio. Certo? Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a função.
Espero que vocês tenham gostado.